E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive aqui com a gente. Hoje a gente vai se aventurar num tema que, eu acho que não sai da cabeça de ninguém, né? Essa relação às vezes complicada, às vezes fascinante entre nós humanos e a tecnologia. E para deixar as coisas ainda mais interessantes, vamos explorar tudo isso com um olhar brasileiro. É isso aí. A gente vai mergulhar em como pensadores brasileiros, tipo Gustavo Lins Ribeiro, enxergam essa relação, digamos, complexa entre a gente e as máquinas. E já vou avisando, preparem-se para desvendar conceitos que são bem gigantes, como a tecnofobia, ou o famoso medo da tecnologia, e a tecnotopia, uma visão, digamos, mais utópica do potencial que a tecnologia tem. E o Ribeiro, no artigo dele Tecnotopia versus Tecnofobia, o mal-estar no século XXI, ele vai bem fundo nessa questão, sabe? E ele usa exemplos que a gente conhece bem para ilustrar essa relação, tipo o mito de Adão e Eva, Frankenstein, e acredite se quiser, até Blade Runner. Pera aí, Blade Runner. O que os replicantes têm a ver com Adão e Eva? É aí que a coisa fica interessante. O Ribeiro traça um paralelo, né, entre a tentativa de controle divino sobre o Adão, a ambição do Victor Frankenstein em criar vida e a rebelião dos replicantes em busca de autonomia. Parece que essa busca por controle, por poder sobre as nossas criações, sempre esteve presente na nossa relação com a tecnologia. Nossa, é verdade. Faz todo sentido. É como se a gente sempre tivesse esse medo, né, de perder o controle sobre aquilo que a gente cria. E com toda essa revolução da biotecnologia, da cibercultura, essa relação fica ainda mais tensa, né? Afinal, a gente está mexendo com coisas que alteram os nossos corpos, as nossas mentes, até a forma como a gente se relaciona. Sim, exato. E aí que surgem perguntas, bem profundas, sabe? Tipo, e que define a vida? O que que é natural e o que que é natural e o que que é artificial? Onde é que a gente traça a linha, né? Quais são os limites da intervenção humana? O Ibero, ele meio que nos leva a questionar o significado do ser humano numa era em que a gente pode modificar os nossos corpos, viver mais, até criar realidades virtuais. Caramba, são questões bem complexas, hein? Mas o Ribeiro não para por aí, né? Ele destaca como esse debate sobre tecnologia acontece de um jeito particular aqui no Brasil, bem diferente das guerras das ciências que rolaram nos Estados Unidos. É verdade. Enquanto nos Ué a briga era tipo se a ciência é a única verdade, se a cultura é relativa, aqui no Brasil a preocupação é mais com a desigualdade social, com acesso à tecnologia. Então, em vez de ficar discutindo se a ciência é a dona da verdade, a gente está mais preocupado em como usar a tecnologia para diminuir a distância entre ricos e pobres, uma abordagem, sei lá, mais social. Exatamente. O Ribeiro coloca o dedo na ferida. Como garantir que os avanços tecnológicos beneficiem todo mundo, e não só uma elite? Ele depende que, para não ficar importando briga de fora, o Brasil precisa criar um diálogo entre cientistas, pesquisadores e a sociedade. A universidade, nesse contexto, vira um espaço tipo fundamental para pesquisa e para o debate crítico sobre tecnologia. Nossa, faz muito sentido. Imagina o poder da universidade para formar gente que pensa criticamente sobre o impacto da tecnologia nas nossas vidas, né? Mas, e falando de diferentes perspectivas, tem outro artigo que a gente separou aqui. Tecnofobia X, Tecnotopia, o equívoco simétrico. Ele é da Minatonos, Bruno Fonseca Gurão e Diego Soares da Silveira. E eles jogam mais lenha na fogueira, sabe? Eles argumentam que essa divisão entre tecnofobia e tecnotopia é um equívoco simétrico, ou seja, tanto quem tem medo da tecnologia quanto quem a idólatra acabam caindo numa visão determinista da tecnologia. É como se os dois lados ignorassem a complexidade da relação entre humanos e máquinas. Os autores defendem que a tecnologia em si não é boa nem má, mas uma ferramenta que pode ser usada de diversas formas, com consequências positivas ou negativas. Tipo a internet, né? Ela pode ser usada para, sei lá, espalhar conhecimento, conectar pessoas, mas também para propagar fake news e manipular eleições. Exatamente. Por isso eles defendem a importância da gente analisar a cibercultura com um olhar crítico, sabe? Levando em conta as relações de poder, os interesses por trás da produção e do uso da tecnologia. Eles criticam essa visão simplista de que a tecnologia vai levar a um futuro utópico de progresso e felicidade para todo mundo. Então, nada de paraíso digital é isso. Mas e aí como a gente navega nesse mar de possibilidades e perigos da cibercultura? Os autores, eles meio que nos convidam a ir além dessa dicotomia entre tecnofobia e tecnotopia, eles nos desafiam a buscar uma compreensão mais profunda da cibercultura, reconhecendo tanto seus potenciais quanto seus desafios. A gente assumindo as rédeas do futuro digital. Gostei dessa. É. E já que estamos falando de futuro digital, A gente precisa falar do Flusser. Ele tinha uma visão bem interessante sobre a comunicação na era digital. Aliás, isso também é abordado nesse artigo. Tecnofobia x Tecnotopia, o equívoco simétrico. professor, aquele filósofo que meio que mergulhou no mundo das imagens, o que que ele diz sobre a comunicação nesse mundo, sei lá, hiperconectado que a gente vive? Ele argumenta que a comunicação humana sempre oscilou entre duas coisas. O diálogo, que é aquela troca direta de informações, e o discurso, que é mais a preservação da informação para o futuro, sabe?
Interessante. Como é que essa oscilação se encaixa na era digital? Para o Flusser, a era digital é dominada pelo discurso. Pensa na quantidade de informação que a gente produz, que a gente armazena na internet, disponível a qualquer hora, a qualquer momento. Nossa, é verdade, a gente está nadando num mar de informação. Mas qual o problema disso? O Flusser, ele sugere que essa predominância do discurso pode levar a um sentimento de solidão, mesmo com a gente estando sempre conectado. Que doido isso. É como se a gente tivesse cercado de informação, mas com dificuldade de criar conexões reais, sabe? Profundas. Exato. E essa solidão paradoxal, ela é meio que turbinada pela velocidade e pela superficialidade da comunicação online. Faz sentido. A gente se sente pressionado a responder na hora, a estar sempre online, a compartilhar cada detalhe da vida. E no final das contas, essa necessidade de estar sempre conectado pode levar à exaustão mental, a uma sensação de vazio, mesmo estando, né, rodeado de informação, de contatos virtuais. É como se a tecnologia prometesse conexão, mas acabasse nos isolando da gente mesmo e dos outros. É meio irônico, né? Totalmente. E essa contradição nos leva a uma pergunta importante. Como a gente pode usar a tecnologia para fortalecer as relações humanas, em vez de se isolar em bolhas digitais? Essa é a questão, né? Como encontrar esse equilíbrio entre o mundo online e o offline. Usar a tecnologia de um jeito mais consciente, mais humano. Mas, falando em relações humanas, o Guattari também tem uns insights importantes sobre a produção de subjetividade na era digital, né? Pelo menos é o que o artigo Tecnofobia x Tecnotopia, o equívoco simétrico, destaca. Sim, o Guattari. Aquele pensador que questionava a relação entre capitalismo e subjetividade, ele acreditava que a tecnologia, principalmente a internet, tem um poder enorme para moldar quem a gente é. Tanto para o bem quanto para o mal. Então a tecnologia pode meio que nos libertar ou nos aprisionar, dependendo de como a gente usa. Exato. Para ele, a mídia de massa, sabe, intensificada pela internet, produz subjetividades massificadas, padronizadas, que se encaixam na lógica do consumo, do controle social. É como se a internet nos bombardeasse com informações, com modelos de comportamento que moldam a gente de forma sutil, sem a gente nem perceber. Mas calma. O Guattari também enxergava um potencial de resistência, de criação de novas subjetividades na internet. Sério. Então a gente pode usar a internet para subverter essa lógica dominante, construir jeitos de ser, de pensar, mais autênticos, mais livres. Com certeza. Ele nos convidava a usar a internet como ferramenta de experimentação, de criação, de conexão com outras formas de pensar e viver. É a gente assumindo o controle da nossa própria narrativa, resistindo à massificação, construindo uma identidade única, mesmo no mundo hiperconectado. Mas, mudando um pouco de assunto, o Rodrigo Born, no artigo dele Tecnofobia, Mudanças Tecnológicas e Transformações da Percepção Humana, explora a relação entre tecnologia e trabalho. Um tema que está sempre em debate, né? É verdade, a tecnologia está mudando não só como a gente trabalha, mas também a nossa compreensão do que é trabalho. Qual o papel dele nas nossas vidas? E o Born usa as ideias da Hannah Arendt, aquela filósofa que analisava a condição humana, para entender essa relação entre trabalho e tecnologia, né? Isso. A Arendt dividiu o fazer humano em 3 categorias: trabalho, obra e ação. O trabalho seria ligado às atividades básicas de sobrevivência. A obra, a produção de objetos duráveis. E a ação, a esfera pública, política. E o Born argumenta que a tecnologia sempre esteve presente em todas essas esferas, desde as ferramentas que facilitam o trabalho até os meios de comunicação que amplificam a ação política. Mas com o avanço da tecnologia, essa relação entre trabalho e tecnologia não ficou mais complexa. Pensa na automação, por exemplo. Ela levanta questões sobre o futuro do trabalho, a necessidade da gente repensar a forma como a gente organiza a sociedade. Sem dúvida. Se as máquinas podem fazer cada vez mais tarefas, o que vai acontecer com os trabalhadores? Como garantir que a tecnologia beneficie todo mundo, e não só uma elite? São perguntas que a gente precisa se fazer. E o Born nos convida a refletir sobre as implicações éticas, sociais da automação, a buscar soluções para que a tecnologia seja usada para promover o bem-estar, a justiça social. Ele nos desafia a construir um futuro onde a tecnologia nos liberte do trabalho repetitivo, alienante, abrindo espaço para a criatividade, para a inovação, para a participação da vida pública. A tecnologia é serviço da humanidade, né? Nice. Mas e a arte? Qual o papel dela nesse futuro moldado pela tecnologia? Lembra que o Bonner destacou a arte tecnológica como uma forma de ressignificar a nossa relação com as máquinas. Sim, sim. Ele falou que a arte pode nos ajudar a superar essa visão da tecnologia como algo frio, desumanizante. Mas como a arte faz essa mágica? Bom, a arte tecnológica, quando ela usa elementos tecnológicos nas criações, ela meio que nos convida a experimentar a tecnologia de um jeito diferente, sabe? Mais sensorial, mais interativo, mais emocional. É como se a arte nos desse permissão para, sei lá, para brincar com a tecnologia, né? Explorá-la de uma forma mais lúdica, mais criativa, em vez de usar só para fins práticos. Isso. E essa interação, essa brincadeira, nos ajuda a ver a tecnologia com outros olhos, sabe? De um jeito mais humano, mais próximo da gente.
A arte meio que quebra aquela ideia de que a tecnologia é algo distante, complicado, ameaçador, né? E ao mesmo tempo ela nos desafia a repensar a própria definição de arte. Verdade. O que é arte no mundo onde a gente já não sabe mais onde termina o real e começa o virtual? Acho que a arte tecnológica, ela meio que expande os limites da criatividade, né? Explora novas formas de expressão. Integra a tecnologia como parte da criação artística. E essa mistura de arte e tecnologia abre um leque de possibilidades. Instalações interativas que respondem ao toque, esculturas digitais que se transformam em tempo real, performances que conectam o corpo humano com a inteligência artificial. Nossa, que demais! É um campo que não para de crescer, né? Nos incentivando a romper com as formas tradicionais de arte, subir novos territórios criativos. E essa exploração toda nos leva a perguntas bem profundas, né? O que é ser humano no mundo moldado pela tecnologia? Quais são os limites da nossa criatividade? Como a gente pode usar a tecnologia para expressar a nossa humanidade? Perguntas que realmente nos fazem pensar sobre o nosso lugar no mundo. E por falar em lugar no mundo, você comentou que o Ribeiro discutiu como esse debate sobre tecnologia se manifesta de um jeito diferente aqui no Brasil, né? Sim, sim. Ele destacou que no Brasil, a questão da desigualdade social, da desigualdade econômica é central na discussão sobre tecnologia. Afinal de que adianta ter acesso a tecnologias incríveis se uma grande parte da população ainda luta para ter suas necessidades básicas atendidas, né? Essa é uma questão crucial. A tecnologia tem um potencial enorme para reduzir a desigualdade, para promover a inclusão social, para garantir o acesso a serviços básicos como saúde, educação, moradia. Ué, para isso acontecer, a gente precisa de políticas públicas que promovam a inclusão digital, né? Que garantam internet de qualidade para todo mundo, que investam em educação tecnológica. É isso aí. A gente precisa de um debate amplo, democrático, sobre o papel da tecnologia na sociedade brasileira, com a participação de todos, governo, empresas, universidades e principalmente a população. Um debate que nos ajude a construir um futuro tecnológico mais justo, mais inclusivo, mais sustentável, onde a tecnologia seja usada de fato para o bem de todos os brasileiros. Para a gente finalizar nosso mergulho de hoje, eu queria destacar a importância do pensamento crítico, principalmente num mundo inundado por informações, por tecnologias, né? Total. Com tanta notícia, tanta opinião, tanta propaganda online, é essencial a gente saber analisar as informações de forma crítica, independente. A gente precisa aprender a filtrar as informações, a identificar as fake news, a questionar as fontes, a buscar diferentes perspectivas. E a universidade, ela tem um papel fundamental nesse processo, né? Formando cidadãos engajados, capazes de pensar criticamente sobre o mundo. Exatamente. A gente precisa de universidades que promovam o debate, a pesquisa, a inovação, formando cidadãos conscientes, preparados para os desafios do século XXI. E para quem quiser se aprofundar nesse tema, a gente recomenda a leitura completa do artigo do Gustavo Lins Ribeiro, Tecnotopia versus Tecnofobia, o mal-estar no século XXI, e dos outros artigos que a gente mencionou ao longo do episódio. Eles nos dão um mapa para navegar nesse mundo complexo, em constante mudança, né? Nos convidando a ser participantes ativos na construção do nosso futuro tecnológico. E para encerrar nosso Deep Dive de hoje, fica a pergunta para você que está nos ouvindo. Se a tecnologia molda nossos corpos, mentes e sociedades, qual o papel que você quer ter nesse processo? Você quer ser só um espectador ou um agente de transformação? É isso aí. Deixa essa pergunta ecoar nos seus pensamentos, te inspirar a construir um futuro tecnológico mais humano, mais justo, mais sustentável. Assim a gente termina mais um Deep Dive aqui no The Deep Dive. Até a próxima.